Semana passada, meus amados, nós continuamos a sequência de mensagens alusivas ao Natal, ao advento do nascimento de Cristo. E na semana passada nós começamos a expor o texto de João capítulo 1. Eu espero que, se você esteve ausente, que você tenha dedicado um tempo para tê-lo assistido online e possa então agora, como se diz no popular, pegar o fio da meada, uma vez que nós vamos continuar com a segunda parte da mensagem da semana passada. Então quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo João, o apóstolo do amor, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Nós vamos ler o texto todo, então vamos retomar da onde nós paramos na semana passada. Diz assim a palavra do Senhor através do apóstolo João: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, meus irmãos, na semana passada, como eu mencionei, nós caminhamos, e eu quero retomar com vocês, pegando assim um meio termo, a partir novamente do versículo 11, aonde nós encontramos, como mencionamos na semana passada, um dos textos mais tristes, digamos assim, da palavra de Deus, ou pelo menos do Novo Testamento, porque revela algo que não era o desejo do coração de Deus. Versículo 11, nós lemos: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Se você é um estudioso do Antigo Testamento, você percebe, através da antiga aliança, Deus costurando algo cujo objetivo era fazer o seu nome conhecido entre as nações através da nação de Israel. Há um salmo que diz: Seja Deus gracioso para conosco, então o seu nome seja conhecido em toda a terra. Ou seja, aquilo que Deus fazia em Israel se refletiria para todas as nações como um chamado missionário para que as nações viessem adorar o Deus de Israel. Ora, nós sabemos que a história não aconteceu exatamente assim, muito pelo contrário. Israel, e agora Israel e Judá, o reino dividido, dá as costas para Deus, vez após vez após vez. E aí acontece, meus irmãos, como nós sabemos, o Antigo Testamento termina com Malaquias anunciando que viria o Messias,
400 anos de silêncio se passa, até que surge no deserto pregando João Batista. Este é o João mencionado em vários dos versículos que nós lemos aqui, através de João, o apóstolo, seu xará. Então, meus irmãos, no versículo 11, nós vemos nesse verso, como eu disse, tão triste, a recusa dos judeus, mas na verdade de toda a criação, para com o Messias. Lembrando Isaías 53:1, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Então perceba, meus irmãos, os judeus do tempo de Jesus falharam na sua leitura do Antigo Testamento. Eles, talvez, de certa forma até deliberadamente, escolheram dar atenção aos textos que falavam sobre um Messias vitorioso, mas não prestaram atenção, ou escolheram não prestar atenção, em um texto que falava de um Messias sofredor. As duas realidades estão no Antigo Testamento, porque Jesus veio a primeira vez, cumpriu o papel de Messias sofredor, virá uma segunda vez, onde ele cumprirá o papel do Messias conquistador e vencedor. E eles não conseguiam enxergar isso. Está tudo no Antigo Testamento. Isaías 53 fala sobre isso, o sofrimento do servo do Senhor. Isso acontece, meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus com um filtro, em que a gente presta muita atenção naqueles versículos que são muito bonitinhos, que são muito agradáveis, que são muito bons de se ler, mas não queremos olhar para aqueles versículos que nos cobram alguma coisa, que declaram, que denunciam alguma coisa na nossa vida que nós ou não gostamos ou que nós não estamos claramente vivendo e aquele versículo revela. Então, nós olhamos para o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E esse a gente gosta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eleva os meus olhos. Esse versículo nós gostamos muito. São bonitos de recitar. Fica bem no vidro do carro. Para fazer camiseta, é ótimo. Mas nós esquecemos, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é repleta de palavras duras que alertam para, muitas vezes, pecados na nossa vida. E alertam, muitas vezes, para realidades, como, por exemplo, Filipenses capítulo 1, que diz: a nós foi dado não apenas o privilégio de crer nele, mas também do que, igreja? De sofrer com ele. Alguém já viu esse versículo que virou plástico e alguém ter colocado no seu carro? Mas o capítulo 4, quando diz tudo posso naquele que fortalece, isso o pessoal quer, não quer? Meus irmãos, isso é muito difícil, porque quando Deus manifesta a sua vontade, como manifesta na vida de Cristo, a pessoa não está preparada, porque tem selecionado o que vai crer, o que vai usar e aquilo que não vai crer, ou pelo menos não vai usar da revelação escrita de Deus. Então, meus irmãos, esse foi o gancho da semana passada. No versículo 12, o apóstolo João diz: contudo, em contraste com o versículo 11, ele diz: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A rebeldia não permaneceu universal. Ela não continuou com todos dando as costas para o Messias, pois há um remanescente, aqueles que o receberam, aqueles que ouviram a palavra e a receberam com alegria, como diz lá a parábola dos solos, não é? 4 tipos de solos, um deles, o solo preparado, o solo apropriado, recebe com alegria e dá fruto a palavra, a mensagem que é implantada. Então, meus irmãos, o convite da luz, como nós vimos nos versículos anteriores, a voz da palavra, do Logos, do verbo de Deus, ela é ouvida e ela é recebida. Que nos lembra, meus irmãos, aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 10. A fé vem o quê? Pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo.
Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus, o Logos de Deus, o Senhor Jesus, veio à terra, ele veio para ser a comunicação de Deus que faria com que o homem pudesse enxergar a Deus. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso no final do nosso texto, mas ele revela a Deus perfeitamente. E quando essa palavra é ouvida, quando ela é crida, agora perceba bem, meus irmãos, Deus mais uma vez dá para nós a dica de que a fé, ela não pode ser desprovida de revelação. Ela não pode ser desprovida de algo que venha de fora de mim. Deus fala, Abraão, sai da tua terra. Abraão crê. Isso lhe é imputado com justiça. Deus fala através da revelação da palavra que é o seu Filho. Eu creio na revelação de Deus, na palavra de Deus, no Filho de Deus. Essa fé é válida. Agora, a fé, ela não pode surgir de mim mesmo. É assim que nascem as religiões. Alguém determina, alguém diz que tal Deus, ou tal ídolo, ou tal sistema de fé ou de crença é válida. Alguém crê naquilo, mesmo sem ter comprovação nenhuma. Aí o que acontece? Milhões seguem aquele tipo de fé. Milhões seguem aquele tipo de crença. Perceba, meus irmãos, Deus não nos chamou para nós termos uma fé na fé. Um livro que foi sucesso na década de 80 e até hoje ainda vende um pouquinho, chamado A Quarta Dimensão, ela trazia um ensino que, ao meu ver, era até certo ponto perigoso. O autor, debaixo da fama de ser o pastor da maior igreja do mundo, né? Então, com essa credencial, todo mundo acreditava no que ele falava. O autor vem dizer que a fé, ela em si tem o poder de realizar aquilo que ela se propõe. Olha, não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Eu posso ter a fé que seja. Se aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou dizendo que creio, está fora da vontade de Deus, Deus não é, meus irmãos, por maior que seja a minha fé, obrigado a realizar aquilo. Porque a fé de Deus vai ser atrelada ao quê? A revelação de Deus. Aquilo que Ele determina fazer através da sua palavra. E aqueles que creem, o que acontece com eles? O versículo 12 diz, na nossa tradução, que a esses que creram no seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse é um versículo que eu já conheci ao longo da minha vida com outras traduções, certo? Eu também ouvi uma tradução que dizia que a esse foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Na verdade, meus irmãos, o direito é uma palavra melhor do que o poder, porque parece que é como se Deus desse um poder à pessoa e ela se torna por si só o Filho de Deus. Mas na verdade, meus irmãos, o termo usado aqui, que é a palavra exousia, autoridade, é algo delegado. É algo, meu irmão, que não estava em você, que não estava na sua capacidade pessoal, mas que foi delegado, determinado, olha aí de novo, falado para com você. Alguém em posição de autoridade, no caso, o nosso Deus, abriu a sua boca e diz, eu dou a você a autoridade de se tornar filho de Deus. Você era criatura, você era igual a samambaia, você é igual a formiguinha. A única diferença é que a samambaia e a formiguinha sempre serão criaturas e nunca passarão de criaturas. Mas você, que creu em Cristo, a você foi dado a autoridade, o direito de se tornar um filho de Deus. E meu irmão, sabe por que isso é muito importante? Não só por causa da sua salvação, é claro, porque agora você se torna uma avant-première, você se torna uma antecipação, você se torna um vislumbre antecipado da eternidade, da criação futura de Deus. É por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios que aquele que está em Cristo é o quê? Nova criação. Ora, mas Apocalipse diz que só lá no final é que vão ser feitos novos céus e nova terra. Mas eu e você, meu irmão, pela graça de Deus, antecipamos, como eu disse, somos avant-première, somos o gostinho, nós somos aquele trailer que antecipa a eternidade. Ainda lutando contra o pecado, ainda
habitando em um corpo que se corrompe, que fica doente, que envelhece, mas espiritualmente, novas criaturas, e por isso nós já somos essa antecipação. Mas é importante, meus irmãos, nós compreendermos que uma vez que o capítulo está falando da encarnação do Filho de Deus, com F maiúsculo, esses no versículo 12 que ganharam essa autoridade, esse poder, são sim filhos de Deus agora, mas com F minúsculo. Paulo vai explicar isso para nós, irmãos, através da doutrina da adoção. Não éramos, mas foi-nos dado o direito de sermos filhos. Nós fomos, nos méritos do Filho, nós nos tornamos filhos. Nos méritos daquele que comprou a nossa salvação, nós fomos adotados, nós fomos eleitos para a adoção de filhos. Então, meus irmãos, depois desse direito, o versículo 13 vai explicar o que aconteceu com esses que se tornaram filhos, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Meus irmãos, nós conversávamos entre a mensagem passada e essa agora, eu e minha esposa, e conversávamos sobre esse versículo. E é tão interessante, meus irmãos, porque tem uma verdade como se fosse uma pepita guardada aqui, e que muitas vezes você simplesmente lê o versículo 13, passa batido, não, que bonito, que bom, e continua, e não percebe. Eu já vou lhe mostrar qual é essa pepita. Diferente, meus irmãos, do Filho com F maiúsculo, o Senhor Jesus, não somos da mesma natureza de Deus. Filho de gazela é gazela, filho de gato é gato. Qualquer outro ser no universo vai gerar igual a ele. O nosso Deus, o único filho gerado dele, é Deus como ele. Nós somos filhos por adoção. E o texto diz que, diferente dos filhos, não somos da mesma natureza de Deus, não somos filhos por descendência natural, como diz por adoção. O texto é Gálatas 4:3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, versículo 4, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Meus irmãos, isso não é pouca coisa. Isso não é uma doutrina, meus irmãos, que pode ser esquecida, a gente lembrar de vez em quando. Mas isso é a essência do Evangelho. Seres completamente distintos do nosso Deus. Completamente diferente de um Deus que não precisava fazer nada por nós. Que não precisava ter dado o seu próprio Filho para morrer por nós. Ele faz, e não faz apenas para restaurar aquilo que o pecado fez na nossa vida. Mas, meu irmão, você, quando se converteu, foi elevado a uma posição superior àquela que Adão e Eva tinham lá no começo. Porque agora o Espírito de Deus habita na sua vida, que é a confirmação da adoção na minha e na sua vida. Meus irmãos, essas maravilhas estão para nós compreendermos que a nova aliança é muito superior à antiga aliança. Mas nesse versículo eu quero destacar mais uma coisa. Diz o texto no finalzinho, eles nasceram pela vontade de Deus. Não de descendência humana, nem pela vontade da carne, ou seja, vontade humana, mas pela vontade de Deus. Nem mesmo, meus irmãos, pela sua própria, mas pela vontade dele. Uma pessoa convida a Jesus e responde em fé e obediência a ele. Mas tudo isso é causado de forma misteriosa, porém maravilhosa, pelo trabalho do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Meu irmão, analise comigo por um minuto o nascimento natural. As irmãs aqui que já deram à luz. Por acaso foi o bebê que decidiu ser gerado? Não, porque ele nem sequer existia. Foi ele que decidiu ser gestacionado no seu ventre? De maneira nenhuma. Ele apenas foi afetado pelos hormônios, pelo desenvolvimento natural que um feto tem que ter. Chegou a hora, 9 meses. Bem, em alguns casos, 7 ou 8. Chegou a hora de nascer. Alguma coisa determinou a maturação ou a pré-maturação
de que ele nascesse. A decisão não foi dele. A decisão foi de quem lhe deu a luz, do corpo que deu a luz àquela criança. Meus irmãos, esse paralelo eu estou traçando para mostrar que o novo nascimento acontece da mesma maneira. Vontade de Deus, não vontade natural. Não vontade do homem, mas a eleição soberana que determina a salvação na vida de cada um. É interessante, meus irmãos, que essa pepita, como eu disse, estava aqui o tempo todo. E muitas vezes a gente leu esse texto, eu li esse texto, e dessa feita nós paramos para olhar e dizer, isso é algo, essa é uma pepita que tem que ser mostrada. Você nasceu, meu irmão? E às vezes a gente pensa assim, usamos terminologias como aceitar a Cristo, como receber a Cristo. O próprio versículo diz, aqueles que o receberam. Mas na verdade, meus irmãos, tudo isso foi obra do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Deus, antes de qualquer partícula do universo existir, já sabia, que um dia Ele chamaria, que um dia Ele escolheria, que um dia estaria com você ao lado dele. Em Atos capítulo 13, nós lemos o seguinte no versículo 47, quando a palavra estava sendo pregada em Antioquia da Psídia. Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor e creram, olha só, todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Meu irmão, pegue o seu dicionário, olhe da maneira como você quiser, mas se eu pegar, por exemplo, e pegar um dos meus filhos e dizer, olha, estou lhe designando a comprar pão aqui na padaria agora. A escolha foi de quem? Minha ou dele? Com certeza minha. Se alguém perguntar de uma reunião na nossa denominação e eu conversar com um dos nossos líderes e designar o irmão Joaquim ou o irmão Alex para representar a igreja lá, a escolha foi da liderança da igreja ou foi do designado? Ora, meus irmãos, o versículo diz claramente, em Atos capítulo 13, creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, fecha o versículo 49. Da mesma maneira, meus irmãos, nós, pela graça de Deus, por nenhum mérito nosso, fomos designados, eleitos, escolhidos, predestinados para a salvação na graça de Deus. Versículo 14 continua, e o apóstolo explica, aquele que a palavra tornou-se carne. Ele volta agora a atenção para explicar de novo a mais detalhes sobre a encarnação. E diz que ele se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, a eterna palavra, o verbo, o logos, ele não apenas parecia com o homem, ele era um homem. Ele não tinha apenas uma aparência externa, ele se tornou um homem de verdade. Pastor, isso não é meio óbvio? Deveria ser. Porque quando você lê o Novo Testamento, em especial os Evangelhos, você sabe que Jesus dormia, Jesus chorava, Jesus comia. Ou seja, Jesus fazia coisas para as quais você precisava ter um corpo. Ou seja, como diz lá no Nordeste, ele não era uma visagem. Ele não era apenas uma assombração. Pastor, isso é absurdo, mas acredite, já teve gente ensinando isso. Já teve gente no segundo, terceiro século, heresias, que queriam propor que o corpo é mau. Então é impossível que Jesus tivesse um corpo. Eu não sei de onde eles tiraram a primeira parte, não é verdade? Mas o fato é que o Verbo encarnou em um corpo de verdade. Ou seja, a humanidade foi adicionada à divindade de Cristo. Nada foi subtraída, mas ele adicionou a sua humanidade. Agora, olha que interessante, meus irmãos. Da mesma forma que a humanidade foi adicionada à divindade de Cristo, de forma inversa, a vida divina é adicionada à nossa humanidade quando nós somos alcançados pela salvação que a encarnação veio concretizar. Vou repetir. A humanidade na encarnação foi adicionada à divindade de Cristo. E aí quando você se converte, a vida de Deus, a vida divina é adicionada ao seu espírito, à sua vida,
para que você possa ir até Deus. Ou nas palavras de C.S. Lewis, o Filho de Deus se tornou homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Simples assim. A humanidade, meus irmãos, não cancelou nada da divindade de Cristo. Não mudou nada na essência da sua santidade, naquilo que ele realmente é. Ele continuou sendo 100% Deus, 100% homem. É importante lembrar, meus irmãos, que no versículo 14, que nós acabamos de ler, quando diz que ele se tornou carne, não é de maneira nenhuma a mesma forma como que Paulo usa, por exemplo, a palavra carne para designar natureza pecaminosa. Não havia nenhum resquício de pecado em Cristo. Não havia nada que manchasse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Paulo fala sobre natureza pecaminosa e usa a mesma expressão carne, é em outro contexto, em outra significância. Quando João usa aqui, significa apenas que ele tomou um corpo para poder habitar entre nós. No versículo 14, meus irmãos, tem uma outra expressão que eu quero chamar a sua atenção. Quando João diz, viveu entre nós, é uma daquelas expressões que eu vou pedir desculpa a você e tomar liberdade de lhe ensinar um pouquinho de uma língua estrangeira. João usa uma palavra aqui, meus irmãos, extremamente interessante. Ele usa para viver o verbo eskenosem. Difícil, né? Imagina ter que aprender o resto todo. Só estou lhe ensinando uma palavra. A palavra, o verbo eskenosem, vem da palavra grega eskené, que significa tabernáculo. Então, meus irmãos, uma boa tradução para esse versículo vou repetir, aquele que a palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós. O que era o tabernáculo? Era uma habitação temporária, uma tenda, em que você usa por um período de tempo, depois você não usa mais. Ou seja, ele sempre existiu, ele tabernaculou no nosso meio, para depois ele poder nos deixar, para que nós continuássemos a sua obra. Essa é uma palavra tão interessante, meus irmãos, me impactou tanto quanto nós aprendemos com um dos nossos queridos professores lá no seminário, o Dr. Stephen Kirchner, e eu fiz até música, porque não tinha como deixar passar. Quando eu fiz uma música sobre João capítulo 1, eu incluí este verbo e troquei pela palavra habitou entre nós, viveu entre nós, pela palavra tabernaculou. Fez uma habitação temporária, deixou sua glória para que ele pudesse estar conosco, porque ele era a única alternativa para a nossa salvação. Diz o texto, meus irmãos, para terminar o versículo 14, e eles viram. Eles são testemunhas da sua glória. Que glória, meus irmãos, João está se referindo aqui? O seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. A glória de Cristo, meus irmãos, não é apenas aquela que ela tem junto ao Pai, que lhe foi restaurada quando ele voltou à presença do Pai, mas tudo aquilo que ele realizou, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele ensinou, foi testemunhado pelos apóstolos, por João. A graça e a verdade, e merecida salvação, verdadeira revelação, que eles encontraram na palavra, no Logos de Deus. Então, meus irmãos, ele tabernaculou entre nós. E no versículo 15, João volta para novamente falar de João Batista, que deu testemunho, foi a testemunha, a mártire, que nós vimos semana passada, aquele que falou do verbo antes que ele pudesse vir. Versículo 15, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, pois já existia antes de mim. É interessante, meus irmãos, que o verbo, novamente do grego usado aqui, para falar que João dá testemunho, que ele exclama, apesar que isso já aconteceu lá atrás, é que durante todo o ministério de João, antes, enquanto ele estava dando, e mesmo agora, que o ministério já acabou, mas João, o evangelista, trata com algo que continua ecoando. E não é verdade? Quantas vezes nós lembramos na nossa própria época as palavras de João? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, o testemunho de João é muito poderoso, porque ele começou a preparar o caminho, cumprindo a profecia do Antigo Testamento, fazendo vereda para que o Messias pudesse se revelar ao mundo. Ele começou muito antes de que ele se revelasse, ou que encontrasse com Jesus à beira do Rio Jordão. Ele já anunciava Cristo. Por quê? Porque esta era a missão da vida dele. Meus irmãos, eu creio que João o Evangelista cita o exemplo de João Batista aqui, não apenas para ratificar,
para dar credibilidade ao evangelho que ele está começando a escrever, mas para deixar para nós, meus irmãos, também uma mensagem de que nós somos hoje aquele que continua, assim como João Batista, apontando para as pessoas. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da sua vida. Meus irmãos, nós vivemos dias em que tudo que se faz no meio evangélico, quer preste, quer não preste, é chamado de evangelho. Tudo que se faz. Enquanto, meus irmãos, quando João Batista começou a pregar à beira do Jordão, a palavra dele foi: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Eu mencionava hoje de manhã, meus irmãos, que na pluralidade de invenções de ministérios que se tem hoje no meio evangélico, eu ia criar o ministério evangelístico torta na cara. Vou mandar fazer umas tortas no meio, vou botar um folheto evangelístico. E a gente vai fazer a brincadeira de jogar a torta na cara da pessoa, e a pessoa, quando for limpar aqueles pedaços, né? Talvez seja uma torta que ela gosta, talvez não, de morango, uma coisa gostosa, seja torta de banana, de maçã, e ela vai achar o folheto, né? E vai ler o folheto e vai ser evangelizada. Há limites para a criatividade? Há limites para quanto você pode sair da pregação do verdadeiro evangelho? Quantas vezes, meus irmãos, nós pregamos o evangelho centrado na necessidade do homem? A pessoa está doente, o casamento está naufragando, o tio de 5º grau está à beira da morte no hospital. E nós convidamos a pessoa para vir à igreja e a pessoa ouve o convite. Você não quer aceitar a Cristo porque ela quer que a sua necessidade seja preenchida. E ela faz isso, mas a necessidade principal, arrependimento, remissão de pecados e pela fé aceitar de verdade a Cristo, ela não compreende. João, meus irmãos, ao meu ver, está nos remetendo de volta a João Batista para dizer: se você vai proclamar a palavra, se você vai proclamar o verbo, se você vai proclamar o Logos, lembre de quem já deu testemunha dele, de quem já foi testemunha, quem já deu testemunho dele. Faz igual, faz como ele. Você pode fazer com criatividade, você pode fazer até de uma maneira diferente, mas não mude, meu irmão, a mensagem do evangelho. Em 2014, estamos à beira dele. Quem são algumas pessoas no seu ambiente, na sua convivência, que você pode começar a orar já, para que você seja, na vida daquela pessoa, João Batista? Meu irmão, eu quero chamar você a sua responsabilidade, pensando de forma de uma engenharia reversa. Você está aqui hoje por causa única e exclusivamente da soberania de Deus, é verdade, mas porque alguém se importou. Porque alguém se incomodou. Porque alguém, meu irmão, estendeu o evangelho até você. Pode ter sido a sua mãe ou seu pai, pode ter sido um amigo, pode ter sido um parente, pode ter sido qualquer pessoa, mas você está aqui porque alguém lhe estendeu a mão com o evangelho. Responda para você mesmo, meu irmão. É justo, uma vez que você recebeu esse tesouro tão precioso, você guardá-lo, você ocultá-lo, você escondê-lo de uma forma que não foi escondida de você? Eu creio que não. João dá testemunho dele, nós também devemos dar testemunho dele. Apontar para Cristo. Por quê? Versículo 16. Todos recebemos de sua plenitude, graça sobre graça. Todos nós estamos juntos, irmãos. João está se incluindo aqui. Todos nós fomos alvos da mesma graça. Não há ninguém melhor do que o outro, não há ninguém superior ao outro. Todos, inclusive o próprio apóstolo João, foram alcançados, foram resgatados. E agora, meus irmãos, nós estamos nessa posição de sermos os instrumentos de resgate, porque o pagamento pelo resgate já foi feito. Nós somos apenas aquele que vai, com o pagamento, levar as pessoas para que possamos trazê-las também. Querido, a razão com que João escreve este evangelho, como falamos semana passada, está lá no finalzinho dele. Eu escrevi essas coisas para que vocês crendo, tenham vida em seu nome.
O objetivo dele desde o começo era revelar a Cristo para as pessoas. A mesma atitude, a mesma missão está sobre a minha e a sua vida. Nós temos aqueles que, tendo recebido a plenitude de Deus, graça sobre graça, sem nenhum merecimento, vamos agora transmitir, proclamar, assim como João Batista fez. Penúltimo versículo dessa noite, meus irmãos, João diz: pois a lei, recebemos a graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A grandeza da velha dispensação, a dispensação da lei, da antiga aliança, que foi entregue por Moisés, é indiscutível. Grandeza, pastor? Claro. Nenhuma outra nação na terra possuía um sistema de leis entregue pelo próprio Deus. Com certeza tinha o seu sistema de leis, criado pelo homem. Com certeza tinha o seu código. Mais ou menos em torno da época de Moisés, existia, por exemplo, o Código de Hammurabi. No Egito, com certeza haviam leis também. Nenhuma sociedade vive sem leis. Mas nenhuma outra nação tinha o privilégio, tinha a grandeza de receber um conjunto, um sistema de leis das mãos do próprio Deus para o seu povo eleito. Contudo, a igreja, eu e você, meus irmãos, recebemos algo muito superior. Não um sistema escrito em um papiro, ou muito menos em pedras, como os 10 mandamentos. Mas como era a promessa, meus irmãos, entregue por Deus através de Jeremias e de Ezequiel, Deus prometeu uma nova aliança, onde ele escreveria a sua lei, não mais em um códice de papel, mas em nossos corações. Através do Espírito Santo, ele colocaria a sua lei em nossos corações. Por isso, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, a lei é a sombra, Cristo é a realidade. A lei é o aio, o guardião, o pedagogo para o imaturo. Cristo é o guia para a maturidade. É o que Paulo nos ensina, meus irmãos, tanto em Gálatas quanto em Romanos. Ele pega a ilustração daquele que cuidava das crianças. É a palavra grega que é muito próxima da origem da nossa palavra pedagogo. É aquele que cuidava das crianças, que ensinava. E ele era o quê? Um escravo. Ou seja, ele era guiado por um escravo, porque ele era imaturo. Mas quando ele crescia e chegava à idade adulta, ele não precisava mais do seu guardião, do seu ensinador, do seu pedagogo, porque agora ele já era herdeiro, e já era filho, e não mais alguém que precisava de cuidados. Paulo pega, meus irmãos, esse paralelo e diz: a lei era o guia, o pedagogo, o aio, que levou a humanidade apontando até Cristo, porque Ele é a realidade na nossa vida. Então, meu irmão, toda vez que você precisa de orientação de Deus, a palavra de Deus está aí, é verdade. Mas você pode olhar para aquilo que o Espírito Santo tem instruído na sua vida. Porque, meu irmão, vamos ser sinceros, toda vez que eu peco, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Outrora nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos submetidos ao pecado. João capítulo 8 deixa isso muito claro. Mas uma vez libertos pelo Filho, uma vez nós estamos na liberdade dos filhos de Deus, nós sabemos exatamente aquilo que é a proposta do pecado para nós. Aliás, é dessa liberdade que Paulo fala nas suas epístolas. Infelizmente, hoje em dia, essa liberdade foi confundida que você pode pular, correr, gritar, plantar bananeira e tudo é adoração a Deus. Você é livre. A mera falha de compreender, meus irmãos, que Paulo se refere à liberdade que você tem do pecado. A responsabilidade que você tem diante de Deus. Porque você não é mais escravo dele. Em outras palavras, quando nós pecamos, o peso sobre a nossa vida é muito maior do que na vida daquele que não conhece a Cristo ainda. Como eu disse, vamos ser sinceros, nós sabemos direitinho que eu estava errado da última vez que me irei, que eu estava pecando da última vez que tive um pensamento lascivo, que eu estava pecando da última vez que eu menti, que eu estava pecando da última vez, e aí você pode preencher as lacunas com a sua luta pessoal.
Mas quando, meus irmãos, nós levamos a submissão de Deus pela graça e a verdade reveladas em Cristo, nós temos verdadeira esperança de sermos salvos ou vitoriosos, melhor dizendo, na nossa luta contra o pecado. Gálatas 4 nos mostra aquilo que eu acabei de dizer. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. E aí o versículo que nós já lemos anteriormente nesta mensagem. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, preste atenção, igreja, Deus também o tornou herdeiro. Não mais escravo, mas herdeiro com Deus e co-herdeiro com Cristo. João termina, meus irmãos, esta sessão dizendo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Em primeiro lugar, Deus nunca foi visto. Vamos entender esse texto. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara que Deus se permitiu ser visto com um antropomorfismo. O que é isso? Uma forma humana. Em Isaías capítulo 6, Isaías declara, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono. Ora bolas, para ter alguém assentado, ele precisa ter um corpo, não é verdade? Não pode ser um espírito, até porque espírito não pode ser visto. Então, meus irmãos, em determinados momentos do Antigo Testamento, Deus assumiu uma forma humana, antropomorfismo, para que ele pudesse revelar algo ao homem, certo? Mas não foi só isso. Em Êxodo capítulo 3, nós sabemos que ele assumiu a forma de uma sarça ardente, ao que nós chamamos de teofania, uma manifestação de Deus que revela alguma coisa ao homem. Mas o que o texto quer dizer, meus irmãos? Então, na verdade, está se referindo que ninguém, porém, viu a Deus em toda a sua infinita glória e majestade. Não há como, meus irmãos, nós vermos Deus como Ele realmente é e permanecermos vivos. Deus tem sempre que se diminuir, de certa forma, se limitar para que Ele possa se revelar ao homem. Lembra quando nós falamos semana passada sobre a Trindade? Querer que o pastor dá um curso sobre a Trindade. Nós vamos ficar aqui um mês. E você ainda vai para casa com um monte de questões na sua cabeça. Porque não há nenhum paralelo na história do homem ou na natureza que como um ser é um, mas se manifesta em três pessoas. Nós homens não podemos fazer isso, os animais não podem fazer isso, as plantas não podem fazer isso, mas o nosso Deus pode. Porque, meus irmãos, Ele está acima da criação. Mas, meus irmãos, tem algo nesse texto que eu quero dar uma especial atenção. O texto diz, ninguém jamais viu a Deus, já explicamos, mas diz, mas o Deus unigênito, o único gerado, nós fomos adotados. O único gerado que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, meus irmãos, João fecha essa sessão de 1 a 18, voltando àquilo que ele fala lá no começo, sobre a divindade de Cristo. Certamente, no seu tempo, isso já era algo que estava sendo atacado, então ele deixa muito claro, 100% homem, mas ele é 100% Deus. Então ele volta, meus irmãos, a falar sobre isso e diz que ele é a revelação total de Deus. Ele é a exegese de Deus. Eu já vou explicar isso para você. Mas olha o que o autor de Hebreus nos fala em Hebreus capítulo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então o autor, meus irmãos, escrevendo uma carta para hebreus, para judeus, para israelitas, ele começa dizendo, lá no passado, Deus já vem se revelando através dos profetas. E aí no versículo 2 ele diz, mas nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho. Falou-nos por meio do Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Perceba, meus irmãos, a unidade de pensamento entre o autor de Hebreus e o apóstolo João. Por meio dele, fez o universo. Versículo 3. O Filho
é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, a imagem exata do seu ser, a representação exata de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. Versículo 6, e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Meus irmãos, eu não consigo compreender como que alguém pode disputar a divindade de Cristo. Não leu João e não leu Hebreus 1. Mas a verdade, meus irmãos, uma das seitas mais nocivas contra esta verdade bíblica fundamental, porque se Cristo não é Deus, a salvação dele não nos serve. Os testemunhos de Jeová adulteram o texto que eu acabei de ler para vocês, para poder acomodar a sua doutrina. Eu não sei se eles não têm temor de Deus, de quanto ele fala que vela pela sua palavra, mas a verdade é isso que eles fazem. Então ele fala: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Veja o versículo 9: amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Então perceba, meus irmãos, o nosso Deus, em Cristo, veio completar a obra de salvação, sendo completamente 100% Deus e 100% homem, porque se não for assim, aquilo que ele havia conquistado na cruz não serviria para mim e para você. Você deve ter ficado com uma pulguinha atrás da orelha quando eu mencionei que Cristo fez a exegese de Deus. Esse é o termo grego que você encontra na última palavra do versículo 18. Repetindo, o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. A palavra aí, meus irmãos, é exegese. Pastor, o que é essa palavra aí? Ainda bem que você me perguntou. A palavra exegese, meus irmãos, é a palavra que nós usamos para interpretação profunda da Bíblia. Eu sei que eu falei para vocês na escola bíblica que hermenêutica é interpretação bíblica, não é isso? Mas a exegese, meus irmãos, é maior. É quando nós olhamos para o texto. Esse é o papel do pregador, o papel do estudioso bíblico. Olhamos para o seu original, cavucamos, vamos lá no subsolo para tirar exatamente o mais próximo possível, se for o caso, daquilo que era a intenção original do autor. A palavra exegese começa com o prefixo ek, que é o mesmo prefixo que tem no nosso nome, igreja, eclésia, ekkalel, chamados para fora. Exegese é a arte de tirar para fora do texto aquilo que Deus quis falar para nós. Pastor, o que isso tem a ver com o versículo 18? Tudo a ver. Quer conhecer a Deus? Cristo é a explicação de Deus. Cristo é a interpretação de Deus. Cristo é o exegeta e a exegese de Deus. Ao invés de ficar tateando, meus irmãos, quando olhamos para Cristo, nós enxergamos exatamente quem é o nosso Deus. Pastor, será? João capítulo 14. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que Jesus respondeu para Filipe? Filipe, tenho estado há tanto tempo com vocês, ainda não me conhecem? Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Meus irmãos, quando chegamos a Natal, mesmo que não seja nesta época, inclusive, o pastor Luiz Saião postou uma foto essa semana nevando em Jerusalém. Em outras palavras, impossível que Jesus tivesse nascido nessa época e os pastores estivessem no campo. Tudo bem, mas quando nós vamos nos lembrar do Natal, da vinda de Cristo, que você guarde a profundeza, como nós falamos na semana passada,
de um capítulo, na verdade, de um evangelho escrito por um pescador, mas debaixo da maravilhosa revelação de Deus, do Espírito Santo. Ele escreve verdades profundíssimas, como se fosse um doutor, para que Deus pudesse falar comigo e com você, quase 2000 anos depois, de que a encarnação não foi um evento qualquer. Não foi um evento banal, mas foi o evento mais tremendo da história da humanidade. Nada superou a encarnação. Nada superou aquilo que aconteceu naquele coxo, naquela manjedoura, naquele lugar, naquela estribaria, na noite de Natal. Deus do universo se tornou um homem como eu e você. A palavra, o verbo, o Logos de Deus se tornou um homem como eu e você. Um escritor da antiguidade quis fazer uma comparação e ele já começa pedindo perdão. A comparação é muito fraca. Ele diz, é como se nós, seres humanos, um organismo extremamente complexo, um mamífero extremamente difícil de compreender, os cientistas continuam estudando até hoje. Apenas recentemente o nosso genoma foi mapeado. Diga-se passagem, o chefe da pesquisa é o irmão em Cristo nosso. Ciência e fé não podem andar juntos, né? Um ser humano complicado como nós, diz o autor da antiguidade, soubesse que um formigueiro estava em perigo. Porque lá vem uma inundação para o formigueiro. Para nós é apenas um pequeno conjunto de água que vem descendo rumo ao formigueiro. E aquele homem, como eu e você, extremamente complexo, um mamífero tão complexo, racional, a coroa da criação, se torna uma pequena formiga para avisar aquele formigueiro, o perigo está vindo. Vocês precisam sair para se salvar. E aquele autor, meus irmãos, diz assim, eu avisei que eu precisava que você me perdoasse, porque a ilustração ainda é muito fraca. Porque, meus irmãos, a distância entre nós e a formiga é bilhões e bilhões de vezes superior à distância do Deus que se tornou homem como eu e você. Porque ele fez isso? Porque era a única saída para a nossa salvação. O justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Oremos. Nosso coração, ó Deus, quer terminar esta mensagem essa noite apenas agradecendo. Apenas te glorificando, ó Deus, por tanta graça. Por aquilo que recebemos em Cristo. Nosso coração se alegra, ó Deus, porque se dependesse de nós, se repousasse em nós, saímos do nosso estado de podridão espiritual, de depravação espiritual para te escolher. Nós não conseguiríamos. Mas o Senhor, ó Deus, estendeu a tua mão lá no fundo onde nós estávamos. Nos escolheu, nos buscou, nos resgatou para que fôssemos teus filhos por adoção. Nós te glorificamos.